aos Colossenses. Aos Colossenses, capítulo 3. Vamos ler até o versículo 6. Eu costumo dizer que a igreja boa é a igreja que frequenta a escola dominical e frequenta o culto de ensino da palavra. Que nesses dois cultos está o termômetro espiritual da igreja. Então, irmãos, vamos ler. Os irmãos acharam? Pode sentar mesmo, ensino. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, porque onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Fecha seus olhos aí um minutinho, por favor. Pai, aqui está teu povo e aqui está teu servo. Eu quero que tu fale com eles, que use meus lábios, que use meu coração, dilate o coraçãozinho deles para ouvir tua palavra. Tem misericórdia de mim, não deixe falar o que eu quero, mas o que eu quero. E ajude-nos nesta noite. Diga amém, irmão. Amém. Bem, eu quero dar um título temático para o ensino de hoje. 3 atitudes necessárias para sermos glorificados. Qual vai ser o tema do ensino? 3 atitudes necessárias para sermos glorificados. Bem, todos nós sabemos, pode ser que algum novo convertido não saiba, este corpo que agora temos não permanecerá como está. Nós vamos receber de Deus um corpo glorioso, incorruptível, imortal. Os irmãos que estão aqui, já idosos, quando glorificados, vão voltar à sua completa varonilidade, à sua força, creio eu, que na força da idade da juventude plena. Muitos de nós só nos conheceremos na eternidade por causa do Santo Espírito e a revelação plena da glória. Pedro e João e Tiago conheceram Moisés e Elias na visão do monte por causa da glória de Deus. Senão eles não conheceriam, pois nunca tinham visto Moisés e Elias. Mas o que é importante você saber é que essa é a esperança da igreja. Hoje sofremos, choramos, temos doença, morremos, temos decepções, dificuldades psicológicas, físicas, emocionais. Temos muitas dificuldades, mas a promessa de Deus é que vamos ser glorificados. Quem crê nisso, diga um amém. Amém. Glorificados. E o texto que nós lemos fala que quando Jesus se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Eu costumo dizer que, como diz João, não sabemos o que havemos de ser, mas todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo,
procurando ser santo como ele santo é. Então, meus amados, quando eu terminar essa mensagem, não é meu interesse ter avaliação de ensinador, pregador de ninguém. Interessa isso. Tem 25 anos que eu pastorei, nunca me preocupei com isso. Minha preocupação é que Deus edifique você através do dom que Ele me deu. Glória a Deus. Eu não tenho o dom de ficar curando, libertando. Isso aí Deus me usa de vez em quando, mas eu orei. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, que o pastorado é um dom de Cristo. Amém. Tá? Então eu vou desenvolver meu dom aqui e vou falar com você. Bem, dentro do texto que lemos, então nós temos que reconhecer algumas atitudes necessárias nas nossas vidas para alcançarmos essa promessa de se manifestar com Cristo quando Ele vier em glória. E a Bíblia diz que seremos semelhantes a Ele. Então preste atenção. Se você quer ser uma pessoa glorificada, primeira coisa que tem que fazer é buscar as coisas que são do alto. Quando fala aqui buscar as coisas que são do alto, não está falando que devemos buscar somente as coisas que são do alto. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, muitos aqui sabem de cor, diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E a promessa é: todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, manda-se buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus, todos nós sabemos que é a vontade plena do Senhor em nossa vida e também a completação de tudo aquilo que Deus tem para nós aqui na terra. Não estou falando do reino dos céus, estou falando do reino de Deus. Quando aprendemos a orar, na oração dominical, o ensino foi: orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu Reino. Então o reino de Deus vem a nós quando nós buscamos. Está escrito aqui: buscai primeiro o reino de Deus. Não vou entrar nessa área, vamos mais na frente. Agora, para buscar o reino de Deus, tem que se buscar Deus. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Toda vez que eu dobro os meus joelhos, eu estou buscando o reino de Deus, eu estou buscando Deus. Observe, meus queridos irmãos, que a Bíblia diz que há uma regra para buscar Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, escrito está da seguinte maneira: que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus precisa, em primeiro lugar, crer que Ele existe. E se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Amém? Então Deus é presenteador. Nós devemos buscar a Deus, buscar seu reino, para sermos galardoados, presenteados, abençoados e assim sucessivamente. Buscar o reino de Deus, então, tem que ter a primazia, tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. Observe que aqui Paulo diz que temos que buscar as coisas que são do alto, porque Cristo está sentado à destra do Pai. Glória a Deus. A destra aqui é poder. Está sentado na glória, no poder, na majestade do Pai. Observe bem, irmãos, certa vez Jesus disse que aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E eu sei que o tesouro do crente é Jesus. Glória a Deus. Jesus é o nosso tesouro. O reino de Deus é o nosso tesouro. Certa vez, um advogado rico chegou a Cristo e disse assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para alcançar, herdar a vida eterna? Jesus disse assim: por que me chamas de bom? Bom é o Pai, somente o Pai, senão o Pai está no céu. Mas obedeça o decálogo mosaico, a lei, os mandamentos. E falou a alguns, ele disse: tudo isso eu tenho obedecido, observado, desde a minha adolescência, a minha mocidade. Mas Jesus disse para ele: ainda te falta
uma coisa. É. Vai, vende a metade do que tu tem. Não. Vende o que tens. A metade? Vende o que tens. Não, vende tudo que Tudo tu que tens. Tem. vem e segue-me. Dá aos pobres, vende tudo. Hã? Não eram alguns terrenos, alguns cavalos, camelos. Vende tudo que tu tem e dá para os teus parentes, não. Dá aos pobres. E vem e Segue. e terás um tesouro no céu. Irmãos, você já parou para meditar no que Jesus pediu para aquele homem? Exigiu daquele homem? O que será que ele exige de nós quando buscamos o seu reino? Porque ele está buscando a salvação. O que é que ele exige de você? Às vezes Deus exige de nós coisas tão pequenas, eu vou falar aqui no final. E essas pequenas coisas, nós não queremos obedecer. Ó, eu não vim exortar, não, é porque eu orei e Deus me deu essa mensagem. Amém. Então preste bastante atenção. Aquele jovem foi embora triste. Deus ofereceu para ele, Jesus ofereceu para ele um tesouro aonde? No céu. Ele foi embora porque tinha muitos bens. A Jesus disse: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Aí Pedro deu um grito: Senhor, dessa maneira então quem se salvará? Aí Jesus disse assim: que é impossível para o homem, é possível para Deus. Olha para o seu irmão e diga: Jesus é o seu tesouro. Aleluia. O reino de Deus é o seu tesouro. Buscar esse reino, nós temos que buscar as coisas que são de cima. Eu estava pensando, meu Deus, o que será tão importante quando buscamos as coisas que são de cima? Veja bem, nós temos que buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vem de onde? Do alto. Pode ver que toda vez que as Escrituras falam que alguém foi batizado com o Espírito Santo, desceu do alto o Espírito Santo. Enviarei do alto o Espírito Santo. Nós vamos só falar isso. Creia que o Espírito Santo é, sem dúvida alguma, o agente pleno do reino de Deus que guia, que ensina, que consola, que prepara. E vou dizer mais, é Ele quem vai arrebatar a igreja. Amém. Ele vai transformar o nosso corpo mortal num corpo glorioso. Aleluia. Então, primeiro, temos que buscar o Espírito Santo, buscar uma vida cheia do Espírito Santo, buscar uma vida plena do Espírito Santo. Irmãos, eu vejo um problema muito sério na vida de alguns cristãos, que é a vida vazia do Espírito Santo. Jesus disse certa vez que quando o espírito imundo sai de um homem, ele sai por lugares áridos procurando morada e não acha. Sabe o que ele diz? Voltarei para minha casa. O que a Bíblia está revelando é que aquele espírito maligno que saiu de nossas vidas, porque a Bíblia diz que todos que não têm Cristo estão andando segundo o curso do espírito dos filhos da desobediência. Glória a Deus. Que o mundo jaz no maligno. Não quero dizer que todo mundo está possesso, mas sobre a influência do diabo estão os que estão no reino das trevas. Então nós sabemos que quando alguém aceita Jesus, ele é liberto, transportado das trevas para o reino do seu Filho amado, o reino de luz. E o que a palavra de Deus diz é que aquele demônio sai, não acha morada, diz: voltarei para minha casa. Saibam todos que estão aqui que o diabo está de olho em você, que ele está em derredor, rugindo como um leão, procurando tragar a nossa vida. Não interessa essa questão teológica, não quero saber disso. Isso é o que a Bíblia fala e eu estou transmitindo. Aleluia. Então observe bem que ele está em derredor, não está em redor, porque no redor da igreja estão os anjos. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Ele está em derredor. Está em derredor. Então ele foi e voltou, e quando chegou, encontrou a casa cheia do Espírito. Foi? Não encontrou ela adornada, limpinha, bonitinha, porém vazia. Não adianta ter aquela vida ética, aquela vida tudo direitinho, igual um robozinho que anda olhando só para frente. Não adianta. É muito bonito vestir uma roupinha cristã que dá testemunho. É muito bonito ter um cabelo conforme diz lá o capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios.
É muito bonito obedecer, com certeza, os costumes santos que a palavra de Deus revela para os que foram tirados para fora, eclésia, igreja. É muito bonito. Porém, o diabo não respeita isso. Quero dizer isso aqui para os irmãos, não se escandalizem. O diabo não respeita isso, porque tem espírito que está se vestindo melhor que alguns crentes. É verdade. Tem católicos que estão se vestindo melhor que alguns crentes. Pode observar. Então, o que ele respeita? Ele respeita a pessoa cheia do Espírito Santo. Quando ele for embora, diga, eu vou voltar, mas quando ele bate na porta, o Espírito chega e diz assim, o que tu quer aqui? Ainda é a minha morada. Glória a Deus. Eu ainda sou o seu destino. Quem está me entendendo, eu não posso entrar, porque a pessoa está cheia do Espírito. Glória a Deus. Irmãos, e quando a pessoa fica vazia, o diabo entra. Eu me lembro agora, vou contar uma história verdadeira. Até que hora que eu vou mesmo? Me falou 9h30, né? 9h30, 9h20 eu paro. Alguns anos atrás, eu fui chamado para ir no centro de Macumba. No centro de Macumba, onde tinha um Barorixá. Barorixá é o último grau do espiritismo. E aquele homem era Barorixá. Ele tinha 150 pessoas fazendo cabeça com ele. Quem aqui já foi espírito sabe o que eu estou falando. Fazendo cabeça. E o que aconteceu? Aquele homem de quase 150 quilos, chamado Bernardo, ele teve um desmaio. E ao lado da chácara dele morava um presbítero nosso chamado Manassés. Manassés em saudosa memória. E nós tínhamos um grupo chamado Guerreiros de Oração Ebenezer. Guerreiros de Oração até aqui nos ajudou, sim, pedra de ajuda. E nós visitávamos somente casos difíceis, que aos olhos de algumas pessoas pareciam impossíveis. E nós fomos convidados a ir na casa daquele homem, no centro de Macumba, pela esposa dele. Então, preocupado, pensando que ele ia morrer, lá vai eu com o meu grupo. Quando eu cheguei lá com o meu grupo, num Opala, que é a igreja de unidade presente, o Opala começou a dar uns barulhos de baixo, e eu não sabia, olhei para baixo, depois eu falo para os irmãos, o diabo quebrou o diferencial para a gente virar o carro no caminho. Tem gente que pensa que isso é fantasia, vai pensando. Pode ir pensando que o diabo brinca de diabo. Vai pensando. Vai analisando a história da igreja, quantos estão caindo porque pensavam que ele estava brincando de diabo. É verdade. Tá? Nós chegamos lá e entramos. Lá estava aquele gorduchão, aquela carona de Raimundo. Nós chegamos e ele nos recebeu. Eu achei estranho ele nos receber. E começamos a cantar, crente, né? Começamos a cantar. Enquanto cantávamos, tinha uma jovem da mocidade que fazia parte do nosso grupo, jovem de oração, o nome é Eliane. E essa jovem foi tomada pelo Espírito Santo e começou a marchar. E foi marchando, falando em línguas, e colocou o dedo na cara daquele macumbeiro, daquele Barorixá. Quando ela colocou o dedo falando em língua, Deus me tomou e comecei a interpretar as línguas dela. A língua estranha. Enquanto eu interpretava a língua, Deus falava com ele. Falava dessa maneira. Eu te amei, eu te ajudei, eu te separei. Tu foste rebelde ao meu nome. E eu te deixei cair nas mãos de Satanás, porque tu tocaste no meu ungido. E tem 17 anos que eu permiti que Satanás te dominasse. Olhe bem. Mas hoje eu, o Deus da graça, que te ama, vim te resgatar. Porque eu sou Deus da sinceridade. E tu não passará nem mais um dia. Eu me lembro que ela falou 3 vezes em língua, eu nem mais um dia. Nem mais um dia, nem mais um dia. E aquele homem começou a chorar. E ali rendeu-se, entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Ele e toda a sua casa. Eu fiquei sem entender. Sem entender os mistérios de Deus. E meus amados, então fomos conversar com aquele homem. O que Deus tinha falado?
Ele era presbítero da Assembleia de Deus. Viu? E magoado com o pastor Armando Chaves Cohen, acho que alguém já viu falar. Na época ele era pastor, né, de 2 em Brasília. Magoado, aquele presbítero discutiu, brigou com o pastor, pegou sua carteirinha de membro, de presbítero, dentro do gabinete, rasgou, jogou na cara do pastor Armando Chaves Cohen e disse assim: nunca mais eu entro numa igreja que o senhor for pastor. E sabe o que aconteceu? Quando ele pisou na porta, fora da igreja, o demônio pegou ele, levou para o centro de macumba e ele passou ali 17 anos nas mãos do diabo. Sabe por quê? Porque ele, ao invés de viver uma vida cheia do Espírito Santo, ele se esvaziou do Espírito Santo, dando lugar à mágoa, dando lugar a sentimentos malignos, dando lugar à fofoca, dando lugar a outras coisas que corrompem, destroem e apagam a chama do Espírito Santo em nossa vida. Olha para o seu irmão, diga: não deixe a chama apagar na sua vida, não fique vazio. O apóstolo Paulo disse em Efésios 5:18: não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Levanta a mão e diga: Espírito Santo, eu quero estar cheio, eu não quero estar vazio. Deixa eu perguntar para você, está cheio hoje ou não estava ontem no culto, na festa? É cheio todo dia ou só é motivado pela fé dos outros? Tem cuidado em estar sempre com a chama acesa. Olha o caso de Bernardo. Graças a Deus que Deus teve misericórdia, mas passou 17 anos sofrendo porque tocou no ungido de Deus. Aliás, hoje tem muita gente tocando nos ungidos. Não que o ungido seja melhor que ninguém, não, mas que ele tem sobre ele a responsabilidade do ministério. Deve ser honrado, respeitado, coberto de oração, coberto de misericórdia, de oração. Então, vamos lá. O que eu quero dizer para os irmãos aqui é que buscar o reino de Deus é buscar uma vida plena, uma vida cheia do Espírito Santo. Como pode ser se não fosse? A Bíblia diz em Lucas, capítulo 11, os irmãos sabem de cor, do versículo 9 ao versículo 13, diz assim: pedi, buscai, batei, E abrir esse lugar. Glória a Deus. todo que pede, recebe, e quem busca, e é o que bate, Se abre. Aí Jesus diz assim: quem de vós, se o pai pedir um pão, dá uma pedra? E se pedir um ovo, dá um escorpião? E se pedir um peixe, vai dar uma serpente no lugar de peixe? Aí ele diz assim: se vós que tendes naturezas más, vós que sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem. Olha para mim aqui: Deus quer você cheia do Espírito Santo. Deus quer você cheio do Espírito Santo. Cheio de manhã, cheio à tarde, cheio à noite, cheio de madrugada, cheio dormindo, cheio acordado, de qualquer maneira. Deus quer essa igreja cheia. Então, meus amados, é preciso buscar uma vida plena, cheia do Espírito Santo. Buscar os dons. Olha como diz a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo, capítulo 12, no versículo 31. Leia para mim aí, por favor, leia para você analisar. Estamos no ensino, participe um pouquinho. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Estou ensinando aqui da maneira que eu ensino na minha congregação. Amém. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Procurai é a mesma palavra, sinônimo de quê? Buscai. Com zelo os melhores dons. E vos mostrarei um caminho mais excelente, que é claro que é o dom manifestado com amor. A operação do dom na nossa vida, mas com o amor como
a parte mais excelente. Todos conhecemos capítulo 13. Mas o que Paulo está dizendo aqui é procurar com zelo, buscar com zelo, tem uma versão, os melhores dons. Ainda, capítulo 14, versículo 1, leia aí, por favor, para você ver como ele frisa. Ele começa falando sobre os dons, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, fala sobre os dons exercidos com amor no capítulo 13, depois vai falando sobre o dom de profecia e de línguas no capítulo 14. Tudo querendo deixar em ordem as coisas a respeito dos dons. Leia, por favor. Segui a caridade, O amor. e procurai com zelo os dons espirituais, Olha só. mas principalmente o de profetizar. De profetizar. Vamos mais na frente para os irmãos ver o versículo 39. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39. Olha como ele repete. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Então olha aí, Paulo está mandando procurar com zelo os dons. Irmãos, infelizmente, muitas pessoas hoje não se preocupam em ter os dons espirituais, que é palavra de ciência, popularmente falando, visão, palavra de sabedoria, capacidade para solucionar dificuldades sobrenaturais difíceis. Olha o caso de Salomão. De quem é o filho? É meu. Traz uma espada, corta no meio, dá um pedaço para cada um. A mãe verdadeira, não, dá para ela. Ele descobriu que aquela era a mãe verdadeira por causa do amor. Sabedoria. Ah, Jesus, me diga uma coisa. É certo pagar tributo? Ele disse, me dá uma moedinha. O que é essa moedinha? O que essa foto está aqui? É de César. Dá para César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém. Sabedoria. Palavra de sabedoria. O dom da fé, que não é a fé comum, nós conhecemos isso aqui, eu não vou entrar em detalhes. É a fé sobrenatural. Certo? Amém? Amém. A fé que Deus, dá que você faz maravilha. A operação de maravilhas, que é coisas inexplicáveis. A operação de maravilhas, não se consegue explicar. Tem muita gente aí que fica blasfemando, que não entende o plano de maravilhas. Eu vi falar de um homem que orou pela parede, assim, irmãos, aqui eu vou orar, e todo quem tocar nessa parede vai ser curado. Parede, recebe unção. Agora vem. O povo tocava, era curado. Isso é blasfêmia. Operação de maravilha. Operação de maravilha é coisa maravilhosa, é milagres inexplicáveis. Estão me entendendo? Operação de maravilha. Paulo chega a dizer que há diferentes maneiras de operação. O Espírito é o mesmo, há muitos dons, variedade de dons, variedade de operação. Aí tem gente que fica ganhando. Olha o caso do Robinho. Deus usou o Robinho e disse, traz uma vassoura, aí dá essa vassoura, e coisa e tal. O que Deus estava fazendo? Vamos lá no Velho Testamento, trazendo uma ilustração. Olha lá no Velho Testamento, quantas ilustrações os profetas usavam. Quem se lembra disso aqui? Corta a barba, joga no vento, corta um pedaço disso, pega um pedaço de vaso, traz lá, pega um cinto, põe no meio, enterra no meio das rochas, e Deus opera como quer, meus queridos irmãos. Jesus oferecia assim, receba a cura, era curado. Depois, cuspindo no chão, fazia um cuspe cheio de lama, botava e lava no tanque de Siloé. Sabe o que é isso? Deus opera de várias maneiras através dos dons do Espírito. Glória a Deus. Operação de maravilhas. Amados, aí vem o dom de cura, os dons de cura no plural. Porque, espiritualmente falando, os dons de cura são como na medicina comum. Ortopedista, cardiologista, urologista, imunologista, lavagista, tem muito para cada área. Quem entende o que eu estou falando? Dons de cura no plural. Discernimento dos espíritos, que é a capacidade de ver de onde vinha a manifestação. Se você está com dúvida, e você está duvidando, o que é que você faz? Por quê? Discernimento dos espíritos. Aí vem o dom de profecia, que é para consolar, edificar e exortar. Não é só isso não. Consolar e edificar não. Tem exortação, claro que com amor e desejo de que se levante. Aí vem o dom de línguas. Línguas estranhas. Olha para você ver, quem ora em língua, fala em mistério com Deus. A língua estranha não é para o fulano ali entender, nem o ciclano entender. Ninguém entende, língua estranha não entende. Olha bem uma coisa, quem fala em língua, ora com Deus, edifica a si mesmo e fala em mistério. Não vou entrar nisso aqui. Quando você ora em português, o diabo entende. Quando você ora em francês, em alemão, etc., todos os idiomas, dialetos, que você orar, o diabo conseguirá discernir. Mas quando você ora em língua, somente Deus entende. Amém?
das línguas, os irmãos viram isso aqui esses dias. Alguém falando em língua, outro interpretando, aí tem poder profético. Paulo diz que quem ora em língua, ora consigo mesmo, e se não tem quem interprete, ora consigo mesmo. Mas se tem quem interprete, porque a língua tem poder profético para exortar, consolar e edificar. Então, o que está escrito aqui? Buscai as coisas que são de cima. Não está dizendo que você vai parar de trabalhar, que você vai viver bitolado só em religião, que você vai ser aquela pessoa fanática ao extremo. Não, eu tenho que viver da fé. Não, eu não vou trabalhar para Deus. Não existe isso. Você tem que buscar primeiro as coisas que são de cima. E eu quero perguntar nessa noite, quem aqui quer os dons espirituais na sua vida? Buscai com zelo os melhores dons. Amados, é importante frisar nessa noite que os dons são as ferramentas da edificação do reino. São através dos dons que nós construímos a igreja que está sendo edificada como um edifício, está aí na Bíblia. Como o pedreiro não trabalha sem colher, eu duvido que você um pedreiro trabalhar sem colher. A colher faz parte da vida do pedreiro. A costureira não trabalha sem tesoura. Faz parte da vida da costureira tesoura. O bisturi, como é que o médico trabalha sem o bisturi? As ferramentas são para a edificação da igreja. Olhe para mim aqui, por favor. Deus quer você buscando os dons espirituais. Glória a Deus. Amém. Vou repetir novamente. Deus quer você buscando os dons espirituais. Glória a Deus. Porque são as coisas que vêm de cima para que a obra de Deus cresça e o Senhor seja glorificado. Aleluia! Aleluia. Vai para o seu irmão e diga: buscai as coisas que são de cima. Você quer ser glorificado? Buscai uma vida cheia do Espírito Santo. Amém, irmão? Você crê nisso, irmão? Amém. Crê que pode receber? Glória a Deus. Ou não acredita que merece? Mas eu não mereço. Irmão, se você não merece receber os dons, muito menos a salvação. Se a salvação é pela graça, o dom é pela graça, mas tem que buscar, tem que desejar, tem que ter sede. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Glória a Deus. E ele falava isso a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber os que crescem no seu nome. E que ainda não havia sido derramado, porque ele ainda não havia sido glorificado. Mas agora Jesus já foi glorificado. E Atos 2 diz que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente ouviu-se um som de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E viram línguas repartidas como fogo, que começou a repartir e repousar sobre cada um deles. E todos, não foi um, não foi dois, não foi três, tinha quase 120, e o Espírito não fez acepção de ninguém. Ele encheu todos e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Deus quer encher todos. Veja seus olhos aí. Deus quer dar um enchimento a todos. Deus quer encher as crianças, os adolescentes, os jovens, as irmãos, os obreiros. Deus quer encher todos. Se você crê, receba aí, comece a ser cheio aí. Dá glória a Deus, diga a Deus: eu quero os dons, eu quero ser cheio de amor, de paz, de alegria, de bondade, longanimidade, benignidade, domínio próprio, fidelidade, mansidão, do fruto do Espírito, da natureza, do Espírito, da graça, do Espírito, do poder do Espírito, dos dons do Espírito, da vida do Espírito, de tudo que vem do Espírito. Eu quero ser cheio do conhecimento da palavra, do conhecimento das coisas que vêm de Deus. E eu quero dizer aqui pela fé: Deus quer encher você do Espírito Santo. E a igreja pode começar a encher já pode começar a se encher nesta noite, em nome de Jesus. Ele quer você cheio. Aleluia! Aleluia. Você crê que ele está enchendo até agora? Deus crê que ele está distribuindo os dons para o que é necessário. Receba aí o dom da palavra de ciência. Receba aí o dom da palavra de sabedoria. Receba aí o dom da fé, de operar maravilhas. Os dons de cura divina, discernimento dos espíritos. E receba aí o dom de profecia. Receba pela fé. Eu estou dizendo pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Deus quer usar você nesse dom de profecia, irmão.
dá para me falar o segundo tópico, porque esse que era mais... Mas vamos lá. Interessante, irmão, está acontecendo hoje em dia o que aconteceu lá no Velho Testamento, em Números capítulo 11. Moisés sentiu pesado seu ministério. Olha aqui que eu vou dizer uma coisa. Pastores que têm igreja sem os dons, eles se sentem só. Pastores precisam de Arões e Us sustentando a mão. Mas precisa de pessoas cheias do Espírito Santo para lhe ajudar a carregar o fardo. Não é fácil ser pastor, não. É muito fácil ser pregador. Vem aqui, manda fogo, prega e vai como um herói. Mas quem fica gemendo nas madrugadas? Não é fácil ser pastor, não. É fácil ser evangelista, viu? Que é famoso, aquele negócio todo. Mas, deixa eu dizer, Moisés disse, olha, Deus, eu não sou a mãe desse povo para carregar eles no meu colo, estou cansado. Se é para ficar assim, me mata. Olha, Moisés. Aí Deus falou, faz o seguinte, reúne esse povo na frente da tenda e eu vou tirar do Espírito que está em ti. Aleluia. É por isso que o pastor tem que ser mais cheio que todo mundo. Quem entende o que eu estou falando? Glória a Deus. Eu falei aqui naquela pregação que o Espírito é transferível, lembra? Ele é transferível. Aí, Deus falou, vai lá e reúne os maiorais do povo, 70 homens, e eu vou tirar do Espírito que está em ti. E encherei 70 homens, e eles te ajudarão a conduzir a obra. E eles foram aqueles 68 homens lá, só que tem dois que esqueceu da reunião, acho que não foi, Eudade, não foi. Estava lá todos aqueles homens, será que acabou? Foi isso aqui. Estavam lá todos aqueles homens, meus queridos irmãos, esperando o sobrenatural. Diga para o seu irmão, o Espírito Santo age no sobrenatural. Diga para o seu irmão, você não é dessa terra. Não é dessa terra. Você também é sobrenatural. Seu nome já está no livro da vida. Então, eu quero dizer aqui bem claramente que Deus pegou e disse assim, vem cá, Moisés, irmãos, observe, aqui não é só uma simbologia não, uma figura das coisas futuras não. Aquilo ali aconteceu literalmente. Ele pegou, reuniu todo mundo e sabe o que aconteceu? Tirou do Espírito que estava em Elias e foi enchendo, como era de Moisés, encheu aqueles 68 homens. Sabe o que aconteceu? Tinha dois, não sei porquê, não chegou a tempo, não chegou lá. O Espírito foi olhando atrás deles, que eles estavam na lista. Eles estavam inscritos para aquela grande obra. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga, seu nome está na lista. Para receber poder, para profetizar. Ele diz, e a missão daqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Tem poder para jovem, vai ter visão. Tem poder para velho, vai ter sonho. Tem poder para escravo, vai ter poder para profetizar. E poder para todos profetizarão, porque eu derramarei. Quem crê que o Espírito de Deus está sendo derramado. Aí, irmãos, encheu. Aí tinha dois que não veio, mas o Espírito foi atrás deles e pim, encheu eles. Só que tem a coisa, 68 ficou calado, só naquele dia profetizou e depois calou, nunca mais. Aí alguém chegou e disse assim, olha Moisés, sabe o que aconteceu? Tinha dois aí relaxados que não veio para a reunião, não era para ter recebido. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão profetizando lá no arraial. Manda parar, eles têm um ciúme de mim. Números 11:25, quisera que todo o povo de Deus tivesse o Espírito Santo